Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí dar continuidade aos nossos vídeos, né? Então, ao longo, né, desse ano letivo, a gente iniciou falando principalmente sobre o processo de industrialização, não só aqui no Brasil, mas em outros países, né, de forma geral, o processo de globalização, né? A gente também passou a analisar o capitalismo, né, o socialismo e várias outras situações. E agora, né, agora nessa nossa terceira unidade, a gente dá início a um estudo sobre os continentes. O primeiro continente que a gente estuda, né, não é um único continente, mas a gente dá uma abrangência maior na questão da Ásia e da Europa, que fazem parte da mesma massa continental, né? E aí, o que é que a gente veio a estudar nessa unidade? A gente começou a estudar justamente os aspectos naturais, o tipo de relevo, a questão das redes hidrográficas, é, a questão das vegetações, do próprio clima, né? E aí a sensação que dá é que a gente não está mais fazendo parte do nono ano, onde a gente vinha estudando política, comércios e redes de transportes, de comunicações, as relações mundiais. Mas aí é que está o X da questão. A gente começa a embarcar agora num conteúdo no qual o que é que vai nos proporcionar. A gente teve uma introdução de conteúdos teóricos sobre o que era globalização, geopolítica, capitalismo, socialismo, os fluxos de comercialização, os fluxos de pessoas. Então a gente acabou que vendo isso minuciosamente a partir de conceitos. E aí, por que isso? Porque, para a gente entender como todo o processo político acontece, e assim como os reflexos de todo um processo de globalização tem os seus reflexos não só num território, mas sim em todo o cenário mundial, é necessário que a gente consiga fazer uma ponte da análise dos aspectos físicos desse território e associá-los ao desenvolvimento social, né? E aí, quando eu falo social, eu não me refiro só ao comportamento, mas também aos meios políticos, econômicos e às relações mundiais, internamente e externamente, para fazer com que haja um desenvolvimento desse território. E aí, nessa nossa terceira unidade, a gente está fazendo uma recapitulação, a gente está recapitulando, né, os aspectos naturais da Europa e da Ásia para entender as riquezas naturais desses continentes, desses dois continentes. E aí, por que isso? Quando a gente consegue entender a formação geológica, por exemplo, a gente vai saber quais são as riquezas minerais que esses dois continentes eles comportam. A questão dos relevos, quando a gente consegue compreender a variação de relevos que existe nesses dois continentes, a gente também vai conseguir entender e compreender tanto as questões climáticas como a questão hidrográfica, as questões do próprio clima, né? Então, uma única coisa pode trazer uma conexão a várias outras. E quando a gente consegue entender esse lado mais natural, a gente consegue apropriar-se desses benefícios naturais para lançar o desenvolvimento. E aí esse desenvolvimento não unicamente é voltado. E aí como é que a gente chega a certas conclusões? Vejam só, os fluxos de pessoas, por exemplo, a gente discutiu sobre esse conceito, né, ao longo das aulas. E aí ele se remete à migração e imigração de pessoas não só internas, né, no único território, mas no mundo inteiro. O que é que cativa uma pessoa a ir trabalhar, ou ir morar, ou passear em outra região? Justamente seus aspectos naturais, né, seus aspectos físicos. E aí, claro, que é levado em consideração a economia, devido à diferença cultural que existe entre os países. Então, se a gente mora numa região mais quente, a gente se cativa pelas regiões mais frias para passar férias. Se a gente quer desempenhar um trabalho
voltado para a economia. A gente sempre busca países que tenham um índice de desenvolvimento econômico mais elevado como referência, né, para alcançar, almejar o nosso sonho. A gente usa como base justamente aqueles países que têm um desenvolvimento mais acelerado, né, independente da economia ou da sociedade, já que existem economias mais elevadas, mas com uma sociedade precarizada, e sociedades com excelente qualidade de vida, mas com o PIB, né, baixo. Então, assim, os aspectos naturais, eles nos encantam e ao mesmo tempo eles nos ensinam, né? Nos encantam na forma de curtir, de viajar, assim, e também nos ensinam a mercê do nível de desenvolvimento que a gente quer alcançar, seja a nível individual, uma questão pessoal, ou a nível econômico num cenário mundial, né? Já que quando a gente fala de economia, a gente nunca se remete unicamente a gente, mas a gente coloca uma sequência de situações também em questão, tá? E aí é justamente isso a importância da gente estudar não só a Europa e a Ásia, né? Porque a gente vai ver outros continentes, mas a gente tem que entender esse processo de desenvolvimento baseado nos seus aspectos naturais. Porque quando a gente fala, principalmente na situação da Europa e da Ásia, qual é o aspecto mais importante? Claro, todos são importantes, mas um dos elementos naturais que é de grande importância para esses continentes é justamente a questão hídrica. Por quê? Se vocês fizeram, né, a leitura aí de todo o conteúdo, vocês poderão perceber que, além da influência de muitos rios, de muitas redes hidrográficas que tem ao decorrer do continente, ela também, né, a rede hidrográfica também é uma das principais funções econômicas desses continentes, já que boa parte da comercialização, né, da parte econômica advinda dessa rede hídrica, seja através do sistema de irrigação e plantio, ou seja, do processo da própria comercialização, onde os rios eles são utilizados como meios de transporte, né, rotas de transporte. Então, é importante que a gente reconheça esses elementos, né? Assim como também é importante a gente entender e apropriar-se desses benefícios para gerar um desenvolvimento, assim como também preservar aquilo que nos traz esses lucros, né? E é claro que a gente precisa levar em consideração que nem todo lucro realmente ele é voltado para a questão financeira, mas também de cultura, de diversidade, de conhecimento e tudo mais, certo? E aí é justamente baseado nessa ponte entre aspectos naturais e desenvolvimento do país, ou melhor, do continente, que a gente tem aí a nossa próxima atividade, que vai ser desenvolvida em sala de aula e que em seguida vai ser postada aqui no portal para quem está 100% remoto, certo? Sugiro a vocês que façam a leitura do conteúdo de toda a unidade, né? Desenvolva a atividade do portal dessa semana e aí, em breve, a desenvolvida na escola chegará no portal. Lembrando que qualquer dúvida que possa surgir, qualquer não entendimento, vocês podem me procurar e me questionar, né? Aonde foi que vocês ficaram com dúvida, tá? Seja no presencial ou no remoto, estou à disposição. Vale lembrar também que a gente já está encerrando o bimestre. Então, quem está com atividades atrasadas, coloquem em dias e me mandem o mais rápido possível. Quem está 100% remoto, fica me enviando por e-mail. Já aqueles que estão em aulas presenciais, levem no caderno, porque no próprio caderno eu já faço a correção, certo? Um grande cheiro para vocês e a gente se encontra em breve.